Olá, pessoal! Bem-vindos aqui a mais uma atividade do Prof. Formação, hoje com um grupo muito especial do Colégio Marista, de Goiânia, na figura da minha colega Marilda Farias. Oi, Marilda. Kátia, eu agradeço muito o convite para vir falar sobre alfabetização, um tema que eu adoro há muitos anos. Marilda e eu estamos há uns quase 20, né, Marilda? Quase 20. Conversando sobre ensino, sobre educação. Não, tem mais de 20, linda. Tem mais. Marilda, 20 tá bom. E a gente hoje vai conversar um pouquinho mais sobre as questões da alfabetização e letramento, né, que dizem respeito às séries iniciais e séries finais do ensino fundamental. Isso aí é uma chave para o processo de educação que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. Então, Marilda, um beijo, obrigada pelo convite. Obrigada às meninas que vão estar aí participando. Peço a vocês que mandem as perguntas, digam aí. Elas estão ouvindo, Marilda? Estão... E daí, meninas, eu vou falando aqui um roteiro que eu organizei. E vocês vão me perguntando o que vocês acharem necessário, assim, que vocês, no meio da fala mesmo, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, irem colocando comentários, eu vou compartilhando aqui com todas e a gente vai fazendo um bate-papo, tá bom? Para não ficar com cara de palestra, isso aqui não é uma palestra, né? É só uma conversa. Então, vamos lá. O tema aí, hoje, é alfabetização e letramento, né? A gente fala de alfabetização e letramento como um carro-chefe, isso já há muitos anos, há mais de 2 décadas. Essa discussão, a discussão real no Brasil, é uma discussão real no mundo inteiro, quando se fala em aquisição da língua. E no Brasil chegou com o advento dos parâmetros curriculares, nos anos 80, depois nos anos 90, nós acerramos a discussão sobre letramento com muito material que foi sendo produzido, muitas pesquisas no Brasil. Foi um ano, assim, de ouro para essa discussão, né, a década de 90. Depois, a primeira década dos anos 2000 também, né, esses livros que tinham sido publicados se tornaram maiores referências. Autores que pesquisavam esse tema foram cada vez tendo mais destaque, né, foram mais conhecidos, e as novas gerações de professores, talvez muitas de vocês aí começando no início dos anos 2000, ou no meados dos anos 2000, vivenciaram exatamente isso. E que para quem é muito mais recente, para quem começou recentemente, né, essa discussão, ela já é amadurecida, já é uma discussão que está presente nos documentos federais, né, da BNCC, no documento nacional, está presente nos documentos de cada escola, nos projetos políticos pedagógicos de cada escola, isso é previsto, né, promover essa socialização do aluno, promover a inserção do aluno no ambiente social. Não é nada mais do que o advento dos estudos de letramento, né? Pode passar, Andréia. Então, eu só para confirmar aí com vocês, as redes, acessem a gente por essas redes, Facebook, Instagram, podem nos achar aí em qualquer um desses espaços. Pode passar, André. Então, como eu disse no começo, esse aqui é um bate-papo, né? Eu escolhi falar sobre esse processo, que letramento e alfabetização não é uma coisa, nem é um momento pontual, né? A aquisição da linguagem, há uma concorrência entre as escolas, especialmente no Brasil, viu, gente? Isso é uma coisa muito brasileira. Uma concorrência entre as escolas, especialmente as escolas privadas, no setor privado. E quanto menos tempo você consegue alfabetizar uma criança, por quanto menos tempo você vai fazer uma criança ler tudo. Né? Isso passou a ser, por uma forma muito equivocada, isso passou a ser uma medida de valor. Se uma escola alfabetiza uma criança em 6 meses, nossa, essa escola é muito boa, ela é muito melhor. Se uma escola alfabetiza a criança em 1 ano, nossa, essa escola já não é tão boa. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria que, como professor, a gente tem que pensar internamente, a gente tem que pensar com muita responsabilidade e profissionalismo. A alfabetização não é uma corrida. A
A alfabetização não é uma competição entre as crianças, nem uma competição entre as competências dessas crianças. A alfabetização é um processo de aquisição de escrita, código, um processo que, dentre essa aquisição da escrita, você tem muitas coisas envolvidas além do alfabeto, e que, dependendo das condições dessa criança, isso pode ser mais lento, isso pode ser mais gradual. E dependendo de outras crianças, isso pode ser num flash. Então, supor que as crianças sejam bem educadas ou não, bem escolarizadas ou não, se o processo foi mais curto ou mais longo, é um equívoco. Então, eu gostaria de convidar vocês primeiro a pensarem sobre isso com muita clareza, com muita confiança, que vocês, professoras alfabetizadoras, professoras das séries iniciais, não podem ser questionadas quando a gente diz respeito ao processo de aprendizagem da criança. Pelo contrário, como professoras que estudam, como professoras que investigam as teorias, as explicações para os processos de aquisição da escrita, vocês precisam, como grupo, ter muita clareza do respeito necessário para o processo de aquisição que a criança vai ter da escrita durante o período de escolarização. Isso não quer dizer, como já houve um equívoco nos anos 90, de que você não precisa ensinar nada, deixa a criança aprender, ela vai aprender no tempo dela. Não. O tempo da criança é a infância. O tempo da criança na escola, numa classe de alfabetização, está relacionado com o meu planejamento, está relacionado com as estratégias que eu escolho, mas, acima de tudo, entre essa criança e o meu planejamento, tem a minha sensibilidade de perceber o quanto essa criança pode desenvolver mais ou menos no seu tempo. Eu falo isso como professora, eu falo isso como pesquisadora e falo como mãe. Eu tive 2 processos de alfabetização muito diferentes na minha casa. Meu filho teve um processo, minha filha teve outro. Meu filho teve um tempo de aquisição da linguagem, processamento da linguagem, sofrimento, porque a alfabetização é sofrimento. Diferente da minha filha, que processou de uma outra maneira, que processou com outro viés. Então, acho que essas coisas todas valem bem a gente começar pensando sobre elas. Sensibilidade, confiança profissional, responsabilidade profissional e um olhar muito atento para a evolução dessa criança no processo de aquisição, né, da escrita. Pode passar, Andréia. Então, qual será a questão? Eu queria ver de vocês aqui, eu queria fazer um exercício inicial aqui, para eu não ficar falando só pelos cotovelos, tem muita coisa para falar, mas antes de eu só falar, eu queria perguntar para vocês, qual a sua pergunta sobre a alfabetização? O que você poderia me mandar? Assim, Kátia, isso. Qual seria a sua pergunta? Qual seria a sua questão com relação a esse tema, alfabetização, letramento? Vou dar aí 1 minutinho para você escrever para mim. Eu gostaria de saber o que é aquilo que, de dentro da sua sala, você se pergunta. Pode ser que eu consiga responder hoje, pode ser que a gente encaminhe essa resposta para um processo, mas eu gostaria muito de ir lá no ponto da sua questão. Que tal? Podem mandar para mim aí uma perguntinha do que é que vocês gostariam de saber sobre a sala de aula de vocês. Pode mandar Marilda se você quiser, ou tô vendo aqui, Cris, Lucy Cleide, tô vendo as meninas por aqui, Andréia, Juliane, Ellen, Valquíria, conhecendo vocês aí pelas carinhas. Qual seria a pergunta de vocês? O que tá pegando na sala de alfabetização, né? Isso pode ser uma pergunta relacionada com o que vem de fora, como cobrança. Pode ser uma pergunta relacionada ao material, à metodologia, à aprendizagem, né? Pensa aí, coloca uma questão para que eu possa interagir com você. Vamos lá? Esperar. Tomar um chá aqui enquanto eu espero vocês. É sempre interessante a gente pensar qual é a questão que a gente tem. A gente às vezes tem muitas questões, mas qual a questão que a gente tem que pode nos nortear? Porque a questão que a gente tem, ela norteia a gente na escuta, norteia a gente no que a gente olha, no que a gente percebe,
Por isso que é bom a gente ter uma perguntinha aí na manga para a gente se fazer enquanto escuta, sabe? Ajuda muito no processo de compreensão também. Eu estou tentando ver aqui quem mais está por aqui. Leila, Marcione, Adriana. Tô vendo umas meninas por aqui. Cadê, meninas, as minhas perguntas? Ah, chegou uma. Ana. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocando aos poucos, tá? Apareceu. Ana, e o tempo, a alfabetização e o tempo de infância. O que pode dizer sobre isso? Então, a gente começou falando um pouquinho sobre essa coisa do time, né? Do tempo da criança no processo de alfabetização. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu descobri aqui depois que eu tive a possibilidade, a experiência, né? De vir para um outro país, de conhecer o sistema de educação em outro país. Eu já tinha visitado algumas escolas fora do Brasil. Tinha visitado escola na Suíça, tinha visitado escola na Espanha, em Portugal, mas aqui, quando eu tive acesso e comecei a perceber que o processo de alfabetização, ele tem uma serenidade muito grande nos documentos, nos planejamentos e na ação do professor de se dar ao longo de 3 anos. Não há uma expectativa tão grande como a gente encontra no Brasil, que a alfabetização seja feita no primeiro semestre do primeiro ano, até setembro do primeiro ano, até outubro do primeiro ano, e que o menino tem que ler tudo, né? Isso é uma questão muito cultural no Brasil, muito cultural entre os pais também, a expectativa de fazer com que as crianças dominem o sistema da escrita com muita rapidez, né? Eu penso que o programa de alfabetização tem que ter muito claro o que se chama alfabetização. Se é, então, a exposição dessa criança ao sistema da escrita e o trabalho de sistematização dessas tecnologias de escrita com a criança, a escola tem que ter muita clareza qual trabalho nós vamos realizar, quais tecnologias essa criança vai ter acesso. Tecnologias aqui, eu estou falando de informática, tecnologia de escrita. O alfabeto, a grafia, as diferentes formas de grafia, o lápis, a pressão sobre a escrita, o tempo da escrita, o contorno da grafia, tudo isso que envolve o processo da micro e da macro coordenação, a escrita linear, a escrita de cima para baixo, todas as sistematizações do processo de escrita são processos tecnológicos, porque a escrita é uma tecnologia. Então, ensinar tudo isso requer um planejamento que distribua ao longo do processo de aquisição da escrita esses conhecimentos todos. E a escrita também, está diretamente relacionada como é que eu posso dizer, aos objetivos, à utilidade dessa escrita no meio social. Então, do ponto de vista, a gente vai falar aqui dos níveis, né, de aquisição da escrita, desde do pré-silábico, né, então, quais são os níveis a gente tem de aquisição dessa escrita, eles precisam ser determinados, precisam estar dentro do planejamento, mas a gente não tem mais, há muito tempo isso, há mais de 2 décadas, especialmente agora, com tudo isso que a gente vive no mundo, a gente não tem mais como ensinar o sistema de escrita descolado do sistema de usos da escrita. É isso que a gente fala de letramento e alfabetização. Não tem mais como descolar um ensino de um sistema tecnológico de ensino de um sistema sociológico, de um sistema envolvido na sociedade. É isso que a gente precisa tentar colar. Mais e mais, quanto mais a gente colar, mais sucesso a gente tem na escrita da criança. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tempo, tá, Ana, no decorrer da fala. Pode mudar a minha tela, Andréa, por favor? Aqui tem uma perguntinha da Ellen. Muito se fala nas rotas de alfabetização, a rota lexical e fonética. O que você acha desse assunto? Elas caminham juntas ou se faz necessário traçar apenas uma delas? Acho que a pergunta é ótima, Ellen, ótima, ótima. E eu vou responder sua pergunta ao longo, tá? Eu não vou só responder agora. Por quê? Porque quando a gente fala de rotas de alfabetização, isso é uma fala, isso é um lugar, uma definição, um conceito, um lugar teórico,
de muitos anos atrás. Mas de muitos anos atrás, quando não se pensava que o mundo daria essa volta e que as nossas crianças com 3, 5, 6 meses iam estar passando o dedinho no tablet e que as nossas crianças com 1 ano iam estar vendo, assistindo coisas no telefone. A gente tem que entender e tem que ter essa flexibilidade, entender que essa teoria de aquisição da escrita, os procedimentos, as descobertas, os avanços, eles precisam sempre ter uma janela aberta para olhar para o dia de hoje, para olhar para o aluno que chega na minha sala hoje. O aluno que você vai alfabetizar hoje é muito diferente do aluno que eu visitei a sala com a Marilda 20 anos atrás. 20 anos atrás eu entrava com a Marilda numa sala de alfabetização para assistir a aula, e o que a gente dispunha naquele momento era muito diferente do que a gente dispõe hoje. E o que esse aluno dispunha ao redor dele, como elementos de formação de linguagem, de desenvolvimento de linguagem, era 100 anos-luz diferente do que esse aluno dispõe hoje. Eu não estou falando de tecnologia da informática, eu estou falando de processamento cognitivo, de como você acelera o processamento cognitivo de uma criança que é extremamente motivada, estimulada pela linguagem. Então, a gente olha esses conceitos, rota, né, que você pontua como rota, fonética, lexical, gráfica, como possíveis caminhos. Olha, eu vou te dizer uma coisa muito prática. Todos os caminhos levam à leitura. Todos os caminhos. Você vai ter gente que, como eu, há 40 e pedrada anos atrás, foi alfabetizada com sílabas. Nunca ninguém falou em fonética comigo, nunca ninguém falou em léxico, em sentença. Era sílaba junto com sílaba e repetição de sílaba e formava uma palavra. Eu, Marilda e talvez algumas de vocês fomos alfabetizadas assim. Como será que meu pai, há 80 anos atrás, foi alfabetizado? Talvez mais rudimentar ainda do que o silábico. E as pessoas leram, escreveram. E como é que as pessoas leram e escreveram quando nem havia classe de alfabetização há séculos atrás? Então, quando eu começo a fala dizendo que escrita é tecnologia se adquire com ou sem. A diferença é o seu processo de ensino como alfabetizadora de uma tecnologia cognitiva chamada escrita, o que ele traz para o seu aluno? O que ele mobiliza nas competências e habilidades do seu aluno para tornar o processo de aprendizagem dele melhor, mais eficaz e eficiente no mundo de hoje em que ele vive? Porque a sílaba que eu aprendi há 40 e tantos anos atrás, ela não é eficaz no mundo de hoje. É por isso que a gente já pulou a cordinha aí e disse sílaba não dá mais. E nesse meio tempo, então, vamos partir para uma unidade menor do que a sílaba, e não pode ser só a letra, porque a letra é uma representação, e ela não dá conta, então vamos partir para o fonema. Ok, o fonema é a melhor representação que a gente tem para a construção simbólica do que virá a ser a escrita. Por quê? Porque o primeiro aprendizado que eu tenho é a fala. Enquanto falante, né, há outras habilidades quando o indivíduo não tem a competência da fala, mas como falante, a primeira habilidade que eu aprendo, a primeira noção de linguagem que eu aprendo é a linguagem gestual, né? A linguagem do gesto, da face, das expressões. É assim que a gente se comunica antes da palavra, dos sons, as cantigas, o jogo de ninar, né? Cantarolar para uma criança. Isso são jogos sonoros, a gente aprende tudo isso como linguagem, como interação. E daí a gente vai evoluindo para a unidade linguística da palavra. Só que eu aprendo tudo isso do ponto de vista auditivo, e quando eu chego na escola eu tenho que sistematizar isso que é significativo e auditivo, para mim, sonoro, eu tenho que significar isso num conjunto de registros abstratos, que é a escrita. Então, do ponto de vista pedagógico, a rota fonética, ela é essencial. Ela não é essencial porque ela é pedagógica, porque ela é escolar, porque ela é didática, ela é essencial porque ela é linguística. Linguística do ponto de vista da ciência que nos ajuda a entender a linguagem. Então, transformar o que eu ouço, que eu percebo, em algo que eu grafo, que eu materializo, é esse processo tecnológico de representar o som
fonema, numa grafia, grafema. Então, esse exercício é um exercício sofrido, porque ele não é simples, ele não é linear, ele não é cumulativo apenas. Eu preciso fazer associações o tempo inteiro. Então, a rota fonética ela é um presente para a ciência, né? A ciência nos trouxe essa possibilidade. A rota lexical, ela é o caminho, porque se você trata do aspecto fonético, você está construindo uma ponte para essa criança representar o som na escrita. Mas você não pode passar por essa ponte, ponto. E daí, do lado de lá, o que essa criança faz com essa bagagem? Você deu uma bagagem para ela, toma, atravessa essa ponte, e agora o que ela faz do lado de lá? Lá de lá, da ponte do fonema, ela tem que encontrar o grafema, então ela tem que sistematizar isso em sentido. Sentido do som é um, sentido da palavra é outro. Então, quando ela grafa, ela representa sentido material, concreto. Então, esse é o sentido do léxico. E aí não é o léxico pelo léxico, não é a palavra como um verbete do dicionário, é a palavra em uso na língua. Então, a gente sai de um aspecto que é, no aspecto cognitivo mesmo, de representar o som na escrita e de representar a escrita na vida. Então, aí a gente não descola mais alfabetização e letramento, que você representa cognitivamente a palavra, mas quando você encontra a palavra, você não faz nada com ela se ela não tiver uma representação social. Então, essas são as duas pontes que a gente tem que colar, ou os dois lados que essa ponte liga. Essa ponte que a gente está chamando de alfabetização, que são as estratégias, ferramentas tecnológicas de acesso à escrita, isso é alfabetização. Isso é o processo de alfabetização. Isso que eu estou chamando aqui, ele é uma ponte, vai ligar o sujeito antes da escrita e o sujeito depois da escrita. E aí, o que a gente faz com isso? O que esse sujeito faz? Bem, meu pai, há 80 anos atrás, com a escrita, escreveu cópias. Copiou o hino nacional, copiou as orações na escola, sei lá o que mais ele copiou coisa que mandaram ele copiar. Copiou livros. Até hoje, muitas escolas pobres no Brasil, em zonas periféricas, em função de muitas disfunções, fazem crianças copiarem. Copiar por copiar. Copiar para desenvolver a grafia, copiar para desenvolver, para passar o tempo. Né? Copiar porque não tem livro. Copiando papel. A minha escola me fez copiar. Passei anos copiando muitas coisas, até porque na minha época, na da Marilda e de outras aqui, havia uma enciclopédia na estante de casa ou na estante da livraria, da biblioteca, a gente tinha que copiar as coisas para levar para a professora, porque não tinha outra forma de ter acesso a uma informação. Os livros didáticos eram muito simples e a gente tinha que copiar da Barça, copiar sei lá da onde. E os nossos alunos de hoje? Copiar para quê? O que seria cópia no dia de hoje? Olha, Kátia, cópia tem uma função essencial, o aluno desenvolve ali o treino, a grafia, sim. Então, vamos atribuir sentido, que é a geração de hoje, a geração dos meus filhos, que meu filho mais velho tem 23, essa geração já disse pra gente antes, nós não vamos aprender se não tiver significado. A gente não vai aprender. E o aluno que está na sua sala hoje, ele é um aluno mais esperto ainda nesse sentido. Ele vai dizer para você o tempo todo, todos os dias, eu não vou aprender, professora, se não tiver significado. Eu não aprender se não tiver sentido, eu vou deixar para lá, eu vou esquecer, eu vou pro meu celular. E é assim que funciona, mais ou menos, né? Então, aqui, ó, só para a gente continuar, eu já volto nisso, tá, Ellen? Já volto já nessa sua pergunta. O que é primordial compreender quando ensinar a ler, quando se ensina a ler e quando promovemos o letramento? O que é ler e o que é ser letrado, né? São duas coisas que a gente precisa ter muito claro. Em algum momento aí, nos anos 2010, 2007, sei lá, mais ou menos, sim, 2005 e 2010, eu me lembro muito de visitar escolas e ver os professores muito confusos, discutindo essa coisa de ensinar alfabetização e letramento, né? Especialmente do termo letramento que estava ali chegando na escola. E a grande confusão é pensar que letrar está associado às letras. Eu sei que a gente já superou essa discussão, graças a Deus, mas ainda há muita confusão nos próprios pais, na comunidade, que não tem noção sobre isso e que precisam ser ensinados pela escola, precisam ser educados como pais a compreenderem os avanços didáticos e pedagógicos que as escolas se propuseram a ter, né, o rumo que a escola se propôs a tomar.
Então é preciso sim explicar para os pais, a cada turma, a cada geração, a cada pai que chega na escola, o que a gente chama de letramento não é o quanto o seu filho lê, é o que ele lê, como ele lê, para que ele lê, não o que ele lê, não quantas palavras ele é capaz de ler. Isso é outra discussão, isso é outro lado da moeda, né? Então tem dois lados aqui, o lado da aquisição, que a gente já falou aqui, que é um aspecto tecnológico, e o lado do uso nas práticas sociais, que é o que a gente chama de letramento. Pode passar, Andréia, por favor. Daí, então, o que aqui muito sucintamente, tá, gente? Escrevi isso aqui para a gente só orientar essa conversa. O que a gente poderia entender como ler, né? O ato de ler deve começar a partir de uma compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisas que os seres humanos fazem antes de ler a palavra. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso. Um bebê nasce, ele lê o tom da voz da mãe, o tom da voz do pai, ele lê o gesto, o toque, o calor, a pressão dos dedos. Ele lê muitas coisas, porque lê, a despeito da gente ter pensado um dia que ler era correr os olhos numa página, ler está extremamente associado com a compreensão. Ler é o caminho, ler é a estrada que você percorre para compreender qualquer coisa. Então, eu vou ler, você me serve um prato bonito lá, morrendo de vontade de comer aqui tanta coisa no Brasil que eu tenho vontade de comer, mas morrendo também um frango com quiabo, já falei até para Maria. Então, você vai lá e me serve um frango com quiabo. Feijão igual da minha avó, batido ali, um angu. Olha, enche a boca d'água. Quando eu olho para esse prato, há muitas impressões sensoriais que o meu cérebro processa. Ele tem a impressão da imagem, das cores, dos formatos, porque ele reconhece cognitivamente, ele vai reconhecer na minha memória o que é um quiabo, o que é um frango, o que, por exemplo, é um canadense aqui, olhar para aquele frango com quiabo, talvez até conhecesse o quiabo, mas não tem a memória afetiva que eu tenho de comer o frango quiabo da minha avó em Belo Horizonte por 20 anos. Não tem a memória afetiva. Então, quando a gente olha e a nossa sensibilidade perceptiva enxerga, ela percebe e o cérebro processa e a gente então lê. Então eu leio o prato, a comida, a cor do frango, eu leio a textura, eu percebo o cheiro e esse cheiro promove um resgate na minha memória que gera um significado, então eu compreendo. Então eu sou capaz de ler um prato brasileiro maravilhoso de comida. Isso é leitura. Então a gente vai, então, lógico, todas essas sensações que nos permitem perceber o mundo, todas esses elos que nos ligam às percepções cotidianas, as nossas células perceptivas, né, gustativas, auditivas, enfim, todas. A gente vai desse grosso para um refinamento que, em algum momento da vida social, cada vez mais cedo, a gente é convidado a ler. Então, a gente está lendo tudo que está à nossa volta, tudo o tempo inteiro, e alguém diz um dia, agora vamos aqui, ó, tem um papel, vou botar uma letra nesse papel, igual esse meu slide, você vai ler isso. E chama isso de leitura. E os mais ignorantes no sentido de que ignora, que não conhece, conseguem repetir que leitura é apenas olhar o preto no branco num papel. Não. Isso é um grande equívoco, porque se você pensa isso, você está tirando a possibilidade do seu aluno ser um sujeito inteiro quando ele lê. Ele não é um sujeito que tem olho, que olha um trem, que lê que é trem, que acha que é uma letra e que virou uma leitura. Não. Ele é alguém que mobiliza emoções o tempo inteiro. Por isso a gente fala com essas discussões tantas sobre ensino, que eu acho fantástico. É uma área que me fascina sempre. A gente está pensando aqui, então, que esse aluno de 6 anos que chega para a gente, essa criança, né? Mas antes de ser aluno, ele é criança, enquanto é aluno, ele é criança. Essa criança que chega ali aos 4, 5, motivada a reconhecer algumas letras, a seu próprio nome, e ali, se ela está na escola, tem esse jogo
de pré-alfabetização anterior, né, ao seu processo de alfabetização, a gente é convidada, então, a entender que essa criança, ela chega na escola movida com uma série de percepções. E a leitura vai ser só mais uma, gente. Ela vai ser mais uma percepção do mundo que essa criança vai ter. Então, por isso que quando a gente fala quanto é importante as artes, quanto é importante a atividade física, quanto é importante a oralidade na educação infantil, é porque a gente está falando de um universo que é muito mais complexo. A leitura, ele é um viés curricular. O acesso à escrita é necessário porque é a porta de entrada para a sociedade é quando esse sujeito, então, vai ali começar a engatinhar na escola para ser um adulto que usa a língua escrita, tenha posse da língua escrita, não seja manipulado, e Deus queira, na próxima geração, vote bem, tá? Vou frisar aqui, vote bem. Então, escrita é isso. Escrita é isso. E a responsabilidade social da escola ensinar a escrever é, antes de tudo, perceber que eu estou ensinando uma ferramenta para que ele percorra uma estrada, mas que ele viva nessa estrada muitas possibilidades. Esse eu acho que é uma boa imagem. A alfabetização é uma estrada na qual meu aluno precisa estar apto a viver todas as possibilidades. E quem apresenta para ele todas as possibilidades dessa estrada é o letramento, porque é a possibilidade dele estar inserido na vida social, nas práticas sociais. Então, voltando aqui um pouco à sala de aula mesmo, na prática, para vocês que estão me conhecendo pela primeira vez, eu passei 17 anos efetivamente, sem interrupção, como consultora de escolas no Brasil. Tanto em Brasília, Goiás, Bahia, enfim, Paraíba, enfim, muitas regiões, no Sul também, São Paulo, Minas. Eu visitei muitas escolas em diferentes regiões e havia uma coisa muito, muito cruel quando a gente começou a discutir essas coisas do gênero, que me motivou, inclusive, a seguir pesquisando essas coisas, é que a gente pegava o gênero, então tá, aqui tá a alfabetização, as letras, aí da letra eu evoluo para a palavra, a sílaba para a palavra, o léxico, a sentença, o texto, o parágrafo, ok, estava pronto. E agora eu tenho que trabalhar gênero. Então, vamos pegar um gênero e vamos enfiar aqui nessa sala e vamos ensinar esse gênero para esse menino, porque esse menino precisa aprender esse gênero. Por quê? Porque o menino do Marista, em Goiânia, vai precisar aprender o mesmo gênero que o garoto que está estudando, sei lá, no Marista de Mato Grosso? Não. Não, sabe por quê? Não naquele momento. O momento da sua sala de aula, você tem que ter a sensibilidade de perceber quais são os textos que circulam na vida daquele aluno, nos meios sociais daquele aluno, que fazem sentido lá fora para ele, que possam fazer sentido, para que você possa trazê-los aqui como ferramenta de abertura para essa vida social. Então, não é o gênero como conteúdo, não é um tipo de texto ou um gênero textual que você põe na sala de aula, porque é um conteúdo, virou conteúdo. Então, todo mundo tem que trabalhar receita. E essa criança não tem relação nenhuma, ela passa longe da cozinha na casa dela, ela não sabe por onde que passa nenhum bolo, não sabe nem se o ovo sai da galinha, e você está discutindo a receita porque tem que ser. Né? Essas questões eu acho que são muito legais da gente pensar, especialmente agora, no começo de um ano, no começo de tantas possibilidades. Sempre eu acho que começo de ano é começo de possibilidades. Então, no começo desse ano, que você vai olhar lá seu planejamento, vamos pensar com mais atenção, com mais carinho, que coisa é essa que eu estou fazendo aqui com esses gêneros textuais, né? Já a gente vai falar mais de gêneros, deixa eu seguir aqui a linha. Ok, ler então é isso. Ler é muito maior do que a tecnologia da escrita, né? Pode passar, Andréia, por favor. Então, é um fenômeno de cunho social. Já falei bastante sobre isso, mas só para frisar aqui, é a condição em que o indivíduo ou a sociedade se apodera do sistema. Quanto menos eu me apodero, mais eu fico à margem do sistema. Quanto mais eu me apodero, mais eu me coloco no sistema. Isso é uma questão muito séria. Uma questão muito séria dentro do processo de educação. Né? A aquisição da escrita ela vai se dar ali, naquele processo entre a educação infantil, se a criança frequenta a educação infantil, e o primeiro e segundo ano das séries iniciais, né, é o que se imagina, o que se espera.
Espera a consolidação da escrita ali no final do primeiro ano. Espera-se, mas pode ser que ela não aconteça 100%, e a gente tenha isso muito claro no começo de um segundo ano. Começo do segundo ano, o menino não virou, dormiu em casa e chegou vestiu uniforme, chegou na escola uma criança diferente. Ele é a mesma criança, que ainda processa o sistema de aquisição da linguagem. Então, o começo do segundo ano precisa ser visto como um primeiro ano. Eu sempre digo que o começo do segundo ano, antes de qualquer coisa que você queira fazer no segundo, receba o primeiro, acolha o primeiro, deixa o primeiro ser primeiro antes de virar segundo. Porque quando o primeiro termina o primeiro, ele nem sabe ainda o que ele está terminando. Então, quando ele chega no segundo, ele precisa retomar, sistematizar tudo de novo, experimentar, sacudir a cabeça, colocar na ordem, e daí seguir a escola. A escola, isso eu digo, estou falando aqui do primeiro para o segundo, mas é uma coisa que eu defendo em todos os anos. A gente precisa ter muito cuidado. Eu dou aula na universidade, para vocês terem uma ideia, hoje foi meu segundo encontro com uma das minhas turmas, que é uma turma de iniciante, né? É uma turma que vem comigo desde o ano passado, a gente começa em setembro e vai até maio, né, o ano letivo aqui. Essa semana inteira foi uma semana só para a gente falar do ano passado. Foi uma semana, eu estou falando com adultos, eu estou falando com adultos numa universidade, mas eles tiveram recesso, eles comeram pernil, eles dormiram tarde, eles assistiram TV, eles não estavam na escola. Então, eles chegaram na escola, e eles são os meus alunos de dezembro. Eu preciso sintonizar. Isso na alfabetização é muito, muito sério. A gente precisa criar um gancho e sintonizar esse aluno antes dele ser jogado num currículo novo, antes dele ser jogado numa série que, pô, agora eu tô grande, tô no segundo. Não. Seu cognitivo está processando ainda. O fonético, o grafêmico, está processando ainda. A gente precisa ter essa atenção. Ok, a Andréia pode passar? Daí, então, deixa eu só... ok. E aí, em síntese aqui, só para passar corrido, né, a difícil tarefa de aquisição do alfabeto é porque ele é um sistema de representação. São poucas letras, mas o que a gente faz com essas letras é uma coisa incrível, e é esse sistema de representação, deixa eu botar mais luz aqui, que tá escuro, esse sistema de representação que a gente chama de alfabetização, né? É a aquisição desse sistema. E os fundamentos são muito grandes aí. Um professor alfabetizador, eu vou dizer para vocês aqui com muita, muita franqueza, a Marilda sabe disso e pode confirmar do lado daí, é um segmento pelo qual eu tenho paixão, sempre tive. Para mim, o professor de alfabetização, o que a gente está chamando ali de pré-alfabetização, alfabetização e pós-alfabetização, né, desse preâmbulo aí de 3 anos, de acolhida dessa criança, ele é a chave essencial da escola. É uma pena que muitas autoridades, mesmo gestores de grandes redes ou de escolas, não percebam isso. Mas quando a gente sai dessa bolha e olha a escola em outros lugares, em outros países, as classes de alfabetização são as classes essenciais, porque aquilo que a gente fundamenta ali do ponto de vista das práticas cotidianas, rotineiras, de estudo, de relação com o conhecimento, de relação com a linguagem, de relação com o texto, de relação com a fala do outro, é um espaço abençoado, digamos assim. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas coisas que são muito importantes. Os aspectos psicológicos, esse processo é um processo árduo, não é fácil para uma criança, não é fácil para o professor, não é fácil para a família, não é fácil para a criança. Processo psicológico, porque há muitas etapas ao nível da cognição que esse aluno precisa avançar em um curto espaço de tempo enquanto ele aprende a escrever. Fonéticos, fonológicos, porque são aspectos relacionados ao âmbito da fala, ao sistema fonador, a sua capacidade de representar bem os sons, de acústica desse som e da percepção desse som, desde a movimentação do aparelho fonador. Aspectos linguísticos, nós estamos falando de língua, de construção, de estrutura. Uma criança vai ser alfabetizada de um jeito sobre um aspecto linguístico no Brasil e sobre o outro em língua francesa, em língua italiana, em língua, especialmente as que não são latinas, uma língua, sei lá, alemã, são outros processos linguísticos de ensino.
Sociolinguísticos, aqui eu falo e bato o martelo sempre, a gente não ensina uma criança a escrever se a gente não for sensível aos aspectos das variações da língua. Nenhuma criança fala, nenhum indivíduo na sociedade fala uma língua que não existe. O que ele fala existe, procede, tem lugar. A escola precisa acolher, compreender, encaminhar. Então, sociolinguística é um conhecimento extremamente importante para os professores, alfabetizadores, e didáticos, obviamente, né? Se a gente não tem didática, esses conhecimentos todos não chegam na ponta, não chegam na criança. Os recursos, os materiais, as possibilidades de explorar essa sensibilidade da criança depende dos meus conhecimentos didáticos, né? Se tiverem pergunta por aí, vocês falam, tá, meninas, que eu parei para falar. Pode passar, André, o próximo. Pois bem, eu falei que alfabetização é isso, letramento é isso, para tudo. Nada acontece se não for na sala de aula mediado pelo professor. Nada acontece. Então, você, professor, tem que ser muito responsável, muito comprometido com o que você vai fazer, com o que você vai estudar, com o que você vai ler, com o que você vai ensinar. Então, a formação do professor lá atrás, não precisa me dizer, eu sei que tem um monte de buraco no Brasil. A formação de professor no Brasil é uma coisa muito séria, muito avançou muito nas últimas décadas. Eu fui testemunha, eu quando decidi no final da minha graduação fazer mestrado, especialização, mestrado, doutorado, etc., nessa área, porque eu sabia que era uma área extremamente promissora, ao mesmo tempo que carente, ao mesmo tempo que fascinante. Mas olha, a escola, a universidade, seja pública ou privada, especialmente se não for pública, pela minha experiência que eu posso falar, ela não dá as ferramentas necessárias. Ela não te dá as ferramentas essenciais para que você continue fazendo isso ao longo da sua vida, com os pés nas costas. Não. E se você é alfabetizador há 20 anos, piorou, porque aí mesmo que você precisa estudar mais, porque a gente estuda o que se diz hoje, porque o que se diz hoje ecoa em quem aprende hoje. Então, quem foi alfabetizador há 30 anos atrás, estudou há 30 anos atrás e era um excelente alfabetizador, também precisa estudar. Porque o que se alfabetiza hoje é uma geração que não estava viva há 30 anos atrás, não na alfabetização. Então, a gente tem que sempre se dar ter a humildade de entender que a gente, para lecionar, a gente precisa estudar, sempre. Né? Eu sou pós-doutora, pós-PhD na minha área, e eu estudo antes de cada aula que eu vou dar. Eu abro a gramática, eu abro o livro, eu vejo um vídeo, eu penso assim, eu penso assado, eu invento coisa, porque o meu aluno deste janeiro de 2021 é muito diferente do meu aluno de janeiro de 20. Então, eu também sou muito diferente, porque se eu não fosse, eu tinha deixado essa profissão para lá. Não interessa ser professor se não for para aprender sempre. Então, o que eu penso aqui é que a formação do professor é essencial. É essencial que você, na alfabetização, entenda que é mais que codificar, decodificar, é mais do que conhecer letras, sílabas, palavras, frases. É ser capaz de, com essas peças, usar. Isso é deve ser o seu propósito na alfabetização. A criança ter autonomia de juntar as peças cognitivamente e montar, e se comunicar, e falar palavras, frases que façam sentido naquele lugar, naquele momento. E letramento é a compreensão de que nas funções sociais que eu desempenho, ao longo de toda a minha vida, letramento não é função. Desculpa. Letramento não é função, não é conteúdo de séries iniciais. Letramento é uma perspectiva, uma possibilidade de compreender como o sujeito aprende ao longo da sua vida, sempre. Viu, gente? Sempre. Então, se eu estou aqui no Canadá, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no Canadá, nunca fiz em língua inglesa, eu vou ter que entender que preciso aprender, preciso me letrar nessa prática social que eu nunca realizei. Seja ela qual for, aonde for, e que idade que eu tiver. Então, letramento não é conteúdo, letramento não é currículo de escola. Letramento é vida, para a vida toda. Então, eu faço letramento dos meus alunos na universidade, eu faço letramento dos meus alunos
na orientação de mestrado, na orientação de doutorado, eu faço letramento, claro que eu estou falando isso e você está largando, né? Você começa ali no letramento muito menor, de coisas muito cotidianas e simples para uma criança, e você vai ao longo da vida, né? Educação, ensino fundamental, inicial, final, promovendo condições para que ele se aproprie dessas práticas, né? Pode passar, André, por favor. Então, eu fiz dois quadros aí que eu acho que é importante a gente pensar. Alfabetização. Então, o que a gente entende por alfabetização? Percepção dos sons das letras, ok? Fonema, grafema. Desenvolvimento da grafia. Eu preciso ser capaz de registrar isso de maneira legível para que o outro entenda, né? Eu tive muitos problemas com meu filho no processo de alfabetização dele, porque a grafia dele não foi desenvolvida e eu tive que prorrogar mais um ano o processo de aquisição do processo de alfabetização dele pela aquisição da grafia. Ele tinha aquisição do alfabeto, do sistema fonológico, mas a grafia ele não adquiriu autonomia suficiente. A grafia dele era ilegível. Então eu parei tudo, como mãe eu parei tudo e fui reintroduzir a grafia com o meu filho. Tardiamente, porque ele não sistematizou. Percepção da escrita linear, ou seja, como é a escrita da língua portuguesa, não é igual para todas as línguas. A escrita da língua portuguesa é da esquerda para a direita, a escrita é de cima para baixo, a escrita é linear, ou não, se você tiver em outro gênero, um poema concreto, uma poesia, uma receita, a escrita vai sofrer algumas outras alterações. Mas, em linhas gerais, a escrita tem um layout. O uso de materiais, o lápis é uma tecnologia. A caneta, o lápis, mas a gente começa ali na aquisição com o lápis, a força com que eu seguro, a posição com que eu seguro, a pressão que eu ponho no papel, são ensinamentos. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. Os papéis, como eu manejo, como eu uso, como eu dobro, como eu me debruço em cima de um papel, e as tecnologias todas aí, que, enfim, for possível, a areia com o dedinho, a tinta, enfim, tudo que é possível criar como referência, recurso tecnológico para essa materialização do fonema. E, por outro lado, do aspecto cognitivo, a escrita ela é um desenvolvimento da cognição, então são aspectos aqui no âmbito da minha aprendizagem que são processados, linguístico, porque nós estamos falando de linguagem, sociolinguístico, porque eu já falei das variações, e de que a gente não é um país monolíngue, uma língua só. Não há hoje praticamente nenhuma cultura monolíngue, e o que a gente tem é um país com muitos falares, muitas expressões diferentes para a mesma ideia, e a gente tem que acolher isso na escola, com muita sensibilidade. Não tem essa coisa do mais certo, da gramática, a única coisa que funciona é a gramática, porque a gente não está falando de concordância, regência, sintaxe. Nós estamos falando de palavras, de ideias, de textos. Então, tem que haver um pouquinho mais de conhecimento sobre sociolinguística para entender isso, de variação, né? Psicologia, porque são fundamentos da psicologia que eu, professora, entendo nos processos distintos de aquisição da escrita, e a pedagogia, que são os aspectos, obviamente, didáticos, de níveis de aprendizagem, de faixa etária, de diferenças cognitivas em cada faixa etária, né? Então, olhem como é complexo ser alfabetizador, é muito complexo. Pode passar, Andréia, próximo. E já pensando no letramento, né, alfabetização, então é isso. O letramento é o desenvolvimento de habilidades e uso de tecnologias da escrita. Então, olha, a gente adquiriu para usar. Só que antes, lá nos idos do meu pai, nos idos da minha alfabetização, ninguém pensava no uso, só pensava na tecnologia de aquisição. O que a gente percebeu ao longo do tempo, da evolução das gerações, é que ninguém hoje está na sociedade para adquirir uma informação pura e simplesmente. Nem a gente vai à escola, e nem deveria, se continua ainda, a gente ainda precisa continuar repensando a escola, a gente não vai para saber uma coisa dentro da escola. A gente vai para saber como fazer com aquilo que a gente sabe. Como fazer, como viver com aquilo que a gente aprendeu.
Então, o letramento é a possibilidade de entender desde sempre que a linguagem é um veículo do existir na sociedade. Então, gêneros textuais não é conteúdo, pelo amor de Deus. Gêneros textuais não é lista de textos. Gêneros textuais é a maneira como a sociedade e cada grupo faz o seu, organiza a linguagem para se comunicar em situações específicas. Como a minha avó iria descrever a receita do frango com quiabo, não é mais como eu descrevo, talvez não seja como o meu neto venha descrever. Então, esses processos de como escrever uma receita, eles passaram por muitas modificações. Não há mais um modo de escrever uma receita no mundo. Há muitas formas. Há receitas narrativas, receitas ilustradas, receitas passo a passo, receitas em vídeo. Quem disse que receita tem que ser exatamente ingrediente e modo de preparo? Isso é a receita da minha avó, mas não é a receita da nova geração. Então, gêneros é exatamente isso. É uma necessidade social de comunicação veiculada por uma organização em um texto. Por isso que a gente chama de práticas sociais. E fundamentos do letramento quais são? Olha, a gente viu fundamentos da alfabetização e do letramento. Produção e leitura de texto. Se você não lê, não produz, não lê, não produz, você não aprende. Então a gente adquire o código, aprende a sistematização do código, a representação, a significação do código. Ok, para quê? Para ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever. E quando eu falo aqui produção, e eu escrevi produção e não escrita, produção é escrita e oral. Eu vou mostrar um quadro para vocês muito interessante aqui do Canadá, muito interessante. Vocês sabem que aqui as crianças vão ser alfabetizadas entre o primeiro e o terceiro ano muito lentamente, porque a maior preocupação da escola é a produção de escrita, a produção de textos pela oralidade. Então, aqui as crianças produzem intensamente, diariamente, textos pela oralidade. É no sistema discursivo que aprendem primeiro a fazer um texto e depois no sistema da escrita. Isso eu falava anos-luz, Marilda deve lembrar, eu falava isso anos-luz, se você não ensina a articular o pensamento, se não ensina a escrever. Uma criança que chega na quarta, quinta série, como eu, professora, fui, há 26 anos atrás, eu fui professora de quinta série. A criança chegava para mim com um monte de frase sem sentido, montando um parágrafo sem pé nem cabeça, que o negócio não tinha conexão com nada. Por quê? Porque ela escreve léxico, porque ela escreve sentença, mas ela não escreve texto. Texto é a articulação de um pensamento. Olha onde o pensamento está. Olha onde ele sai primeiro e melhor. Olha o que ele vira depois, melhorado. Então, aqui está o pensamento. Aqui é um veículo fantástico. Olha, eu estou falando com vocês aqui tem quase uma hora. Eu posso falar aqui 10 horas se eu quiser. Sabe por quê? Porque meu pensamento vai fazendo assim, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. E se eu estivesse escrevendo, talvez eu escrevesse por menos tempo, e eu ia pensar, eu ia falar aqui em uma voz muda aqui dentro de mim, daí eu ia escrever, porque é assim que a gente escreve, não é? A gente pensa, fala com a gente, e vai botando os dedinhos lá e escrevendo. Então a escrita é assim. A escrita é um processo mental, que a gente articula como discurso, depois a gente articula como escrita. Isso devia ser na escola, né? Então leitura e escrita, leitura e produção, né? Interação, porque se a gente não entende que todos os processos de comunicação são interpessoais, para uma interação social, a gente está chovendo no molhado, né? E então, a partir de tudo isso que eu falei, é que a gente se dá conta dos gêneros. De gêneros é isso, chegar nos gêneros. Já estou quase terminando, viu, Marilda? Estou olhando a hora aqui, estou quase terminando. Pode passar, André, por favor? E aqui, já indo... Aí eu preparei esse quadro só para a gente enxergar melhor. Então, alfabetização, aquisição, sistema alfabético, ortográfico. Letramento é desenvolvimento de habilidades e práticas sociais de uso da língua. Duas coisas que a gente não pode desgrudar. Ninguém aprende a ler e escrever para nada. A gente aprende a ler e escrever para usar. Então, as coisas estão embrincadas, ok? Andréia, por favor. Então, letrar alfabetizando, eu comecei lá falando alfabetizar letramento, e aqui eu chego num ponto que a gente não tem mais como pensar em alfabetização letramento, a gente tem que pensar que é letrar
ou dar acesso, porque eu começo isso muito antes da criança aprender a escrever, lá com 2, 3 anos, estou letrando essa criança. Em algum momento do letramento ela aprende a escrever e ela continua letrando. Então é como se o letramento é contínuo, a alfabetização é um ponto no meio do caminho, mas o letramento é contínuo. Eu estou letrando a criança quando eu leio história para ela em casa, quando eu mostro uma embalagem de um biscoito para ela, quando ela escolhe um biscoito de morango no chocolate, sendo capaz de ver a embalagem. Isso é letramento. Práticas sociais de ver o mundo. Em algum momento, a escola ensina a escrever. Então, a ordem é um pouco diferente, né? Pode passar, Andréia. Então, pensando em tudo isso, que a escola, é importante a gente pensar que a escola precisa ter um ambiente alfabetizador. Significa exposição máxima aos textos, máxima às situações de escrita, murais, revistas, livros, textos que circulem, criança que rabisque, criança que pensou alto, vamos lá, escreve o que pensou alto. É essa presença da escrita como parte integrante do dia a dia da criança, porque para muitos vai ser só na escola. Em casa, se tiver uma babá, ela vai mandar ficar quieto, se tiver um pai que está ocupado, não vai fazer isso com a criança, é a escola que faz. Então, a escola precisa organizar o seu espaço físico para isso, para que a criança se inunde de experiências de escrita, né? Se a gente quer sucesso. Pode passar, André. O próximo. Então, aí eu fiz algumas palavras: alfabeto, escrita e leitura, né? Então, a aquisição do alfabeto, lógico, aí pensando em toda a representação, não alfabeto pelo alfabeto. Isso gera capacidade de escrita, isso me possibilita ler o que já está escrito, mas em compensação, essas coisas não acontecem se a gente não trabalhar a fala e a oralidade. Fala como articulação de sons e oralidade. Então, isso é importante, especialmente no processo fonético e fonológico, mas a oralidade como uma construção discursiva, eu penso e organizo. Então, tudo que a gente já faz, mas fazer de maneira sistemática. A gente faz uma rodinha para conversar sobre o fim de semana, uma rodinha para falar das experiências da vida. Então, a gente precisa pensar nisso como um todo, pensar nisso como experiências de construção do discurso oral na sala de aula. Mais, estender mais. E lembrar que sempre, enquanto escreve e antes de escrever, é importante fazer falar. Pensem bem nisso. Tenho certeza absoluta disso que eu estou dizendo. A fala, ela precede a escrita. E ela permite organizar a escrita como nenhuma outra habilidade que a gente tem, né? Porque a fala está aqui materializando um pensamento. Então, falar é muito bom. Ajudar o aluno a sistematizar a fala é muito bom, né? Pode passar, Andréia. Então, esse quadro eu estava ansiosa para mostrar, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas olha só, esse quadro, grade 1, que está aí, é grade 1, grade 1, é o primeiro ano do fundamental, a alfabetização da gente, né? Esse aqui é um quadro canadense. 2 e 3 é o segundo ano e o terceiro ano. Depois, do quarto ano ao oitavo ano. Então, olhem só, quando a criança entra no primeiro ano, ela vai desenvolver, olha só, o preto é oral, oralidade, comunicação de oralidade de falar, de ouvir, o cinza escuro é falar, o cinza claro é ler e o branco é escrever. Então, essa criança, ela vai ouvir e falar 80% do tempo que ela está na escola. E ela vai ler e escrever 20% do tempo que ela está na escola. 10% para ler, 10% para escrever. No primeiro ano. No segundo ano, essa criança vai ouvir 40%, vai falar 40%, não, 30%, desculpa. Como é que é aqui que eu tô? Ela vai ouvir 35%, falar 35%, deu 70%. E 30% ela vai escrever e ler. Então, observe que da alfabetização até o terceiro ano, essa criança tem... Olhem só esses dois quadros aqui, ó. Eu não consigo marcar com o meu mouse, mas olha as duas primeiras linhas. Essa criança falou e escreveu, ouviu e falou, articulou a oralidade quase todo o tempo que ela está na escola, prioritariamente. E a escrita, ela vem com muito mais fluência. Agora vamos pensar uma coisa básica. O Canadá está entre os 10 melhores países na nota do PISA, que é a Avaliação Internacional de Leitura e Escrita.
Há muitas, mas muitas ressalvas com relação a essa avaliação. Mas uma coisa eu digo para vocês. Essas crianças, no processo de escrita, elas estão tendo muito mais chance de viverem, sistematizarem, desenvolverem a linguagem, o discurso pela oralidade e depois sistematizar na escrita. Olha aqui, ó, do 4º ano ao 8º, divide igual. Mesmo tempo de fala, de escuta, de escrita e de leitura. Olhem só a diferença. Quer dizer, então, que essas crianças aí, até o 4º ano, até o 3º ano, até o final do 3º ano, estão tendo a possibilidade de construir o discurso aqui, ó, quando ele processa. E isso é muito importante quando a gente espera formar crianças capazes de ler e compreender, escrever e se comunicar. Isso é muito importante. Tá? Ok, André, o próximo. Daí eu vou passar agora rapidinho. Pode passar, André, bem rapidinho esses próximos. Então, primeiro estágio, que a gente já sabe, isso aqui vocês já sabem muito melhor que eu, mas do ponto de vista teórico, né, que alguém fala do fonético ao grafêmico, então a gente tem aqui, né, o sistema fonético permite a gente fazer essa apropriação de sons, a representação dos sons, e a escrita ela vai sendo, né, muito cognitivamente, ela vai se dando de maneira gradativa, né, tem o pré-silábico, pode passar, André, tem o silábico, né, isso, quer dizer, se segmenta num núcleo menor, a gente tem um núcleo, a unidade que é a letra, ela se segmenta no núcleo silábico, posso passar, André, próximo? Daí é o silábico alfabético, ou seja, eu vou me apropriando da sílaba, mas ainda oscilo entre a letra e a sílaba, né, a letra e a palavra, a noção de letra e palavra. Próximo, né? E a escrita alfabética, que é aquela que eu já consigo desenvolver o mínimo discurso escrito, e ainda, obviamente, tem muita coisa aqui para ser revista com essa criança, mas eu já tenho aí a construção, a unidade, a representação da alfabetização já está consolidada, né? Praticamente consolidada para essa criança. Agora, presta atenção, eu não consigo chegar nesse texto se não houver muita leitura para essa criança entender a construção de um texto, e eu não consigo chegar nessa escrita se eu discursivamente não for produzindo na minha cabeça textos. Isso que é muito importante pensar. Pode passar, André, o próximo. Daí, alfabetizar e letrar são coisas que a gente não consegue dissuadir, né? Não consegue separar. Pode passar. Eu vou passar essas bem rapidinho, Andréia. Depois eu mando esses slides, mas aspectos gerais que eu listei aqui. Então, as práticas sociais, se você quer ser um educador letrador, a criança com o fim absoluto em usar essas práticas, né, em realizar essas práticas, pensar em habilidades de leitura e escrita, que são amplas, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, praticar socialmente esses usos, então, ter audiência, ter para quem dizer, ter para quem falar, ter para quem escrever, que não seja só o professor, né? Pode passar o próximo. Ser um educador letrador significa educar um conhecimento real, empírico, social, reconhecer as pluralidades de vozes, as diferentes opiniões, as maneiras de se expressar, as diferentes formas de construir uma narrativa, isso é muito importante na sala de aula, especialmente as variações da língua mesmo, as maneiras diferentes de contar um caos, né, já que umas crianças tão pequenas. E o número 7, avaliar de forma individual. Eu vou dizer para vocês com muita franqueza que eu, por algum momento da minha vida, desisti de ler relatório de professores. Eu lia muito relatório de professor, porque eu tive a clareza que em algumas escolas, relatório de professores era copia e cola. E aí, quando você olha para um professor que, diante de uma turma de 20, copia e cola, tem duas alternativas na minha cabeça. Uma, e aí me desculpem aqui, quem possa fazer isso, eu acredito que ninguém aqui faça isso. Uma, o sujeito é muito preguiçoso e não quer fazer o que é óbvio e necessário no seu trabalho, que é escrever sobre seu aluno. Sinto muito, é parte do processo. Se não for assim, vai dar aula para o 5º ano, que tem nota, e não para o 1º ano, que tem relatório. Segunda coisa é escrever um relatório de uma avaliação qualitativa de um aluno em processo de aquisição da língua.
É um crime fazer isso copiando e colando. É um crime. Você está mentindo para a criança, para você mesmo, para o educador, para o coordenador, para quem quer que vai publicar esse texto. Há muitas possibilidades de fazer um relatório eficaz. Você pode fazer uma matriz de um relatório e você, então, preenche a matriz com os dados de cada criança. Porque a matriz, isso é uma coisa bem legal, marido, de pensar depois. Eu posso ajudar vocês depois a pensar o que é um relatório. O relatório ele tem que espelhar a matriz do meu planejamento. Quando eu, professora universitária, faço um planejamento, lá um programa de curso, a minha avaliação tem que espelhar meu programa de curso. Quando eu faço um planejamento quinzenal, semanal, depende do seu planejamento, o seu relatório tem que espelhar aquele planejamento. Eles têm que ser iguaizinhos. Se você disse que você ia ensinar tal habilidade, essa habilidade tem que ser comentada no seu planejamento. Mas se você vai ensinar essa habilidade na semana 1, essa habilidade na semana 2, a outra na semana 3, 3 semanas, 3 momentos específicos com aquela habilidade, essa linha do tempo você tem que botar no seu relatório. É assim que a gente faz planejamento e a gente faz relatório. O problema, e eu vou dizer qual é, porque eu já descobri isso há muitos anos, o problema é, faz um planejamento, executa, quando termina o mês, aí o cachorro doido corre atrás do calcanhar, o professor vai lá e escreve o relatório. É impossível sentar no computador, no caderno, escrever um relatório para 20 crianças, criando uma frase diferente para cada criança. Óbvio, você está fazendo tudo na mesma hora, você está fazendo tudo como proforme. Se você fizer um relatório como parte de avaliação, relatório, avaliação, epa, planejamento está aqui. O que eu me propus a ensinar está aqui. Se eu ensino, eu tenho que ser capaz de avaliar. O que eu avaliei está aqui. Planejamento, relatório. Juntos. Então, essa avaliar de forma individual é essencial para quem está trabalhando com processo de aquisição de escrita. Uma saída, óbvio, você não tem um horário pago para fazer o seu planejamento, o seu relatório, você tem uma sobrecarga de sala de aula, uma série de coisas que aqui também a gente sabe que onera, que são difíceis, tem uma sobrecarga, às vezes trabalha em mais de uma escola, enfim. Então, vamos pensar de maneira muito prática, vamos fazer um relatório plausível, fazer um relatório menor, mas que seja real. Vou fazer um relatório já, uma matriz diante do meu planejamento, porque na hora de fazer o relatório a matriz está pronta. Então, muitos caminhos possíveis para que a gente possa fazer uma avaliação mais individual, mais honesta, mais coerente com aquele esforço enorme que o pobre do seu aluno está fazendo para aprender a escrever, né? E que a nossa avaliação... Tudo bem, e tem uma coisa também, há coisas que a gente tem que se perguntar. O relatório, há dois princípios numa avaliação. Primeiro, para quem é a avaliação? Se a avaliação é para você no processo cognitivo dessa criança, de aprendizagem, e para a escola, ela é um documento oficial da escola. Se essa avaliação é para que o pai acompanhe minimamente o desenvolvimento da criança, ela é outro documento. Porque um pai, ele não vai entender os conceitos técnicos que você trabalha, ele não vai entender os caminhos que você escolhe, as estratégias. Então, não é necessário fazer um planejamento um relatório para os pais, como diário de bordo. Nenhum pai vai ler o seu diário de bordo, na verdade. Mas você tem que ter um diário de bordo no seu trabalho, né? Então, são documentos diferentes. O que eu vejo acontecer em muitas escolas no Brasil é que eu faço um documento enorme, porque a escola quer que o pai saiba de tudo. Ou eu faço um documento muito pequeno, porque não dá para falar tudo para o pai. Ou eu faço um documento que é copia e cola, porque eu não consigo escrever todo esse documento que a escola quer que mostrar para o pai. Essas coisas entre a escola e os pais, a sala de aula e o professor, precisam ser sintonizadas, especialmente quando a gente fala de relatório de escrita. Você pode construir uma tabela, você pode construir um programa, um quadro, e mostrar para o seu pai o avanço da criança no quadro previsto para aquele ano. É muito mais simples. E você comenta o quadro, você pontua onde a criança está e você comenta. Sabem que aqui no Canadá, as avaliações até o 3º ano do ensino médio, elas são avaliações descritas. Tem a nota um boletim, é um papel assim, tipo uma 4 normal, uma 3, a 4, sei lá. Daí tem a nota, tem um componente curricular, tem a nota do aluno e tem um parágrafo aqui do professor.
a cada bimestre, ou a cada etapa, acho que é a cada bimestre, o professor faz um relatório. Isso para um aluno de ensino médio. Ele faz um relatório de cada aluno. Porque não é possível, no processo de avaliação coerente, em que a gente está cada vez mais priorizando competências e habilidades, a gente falsear a avaliação. A avaliação ela é tão séria quanto o planejamento. Às vezes mais séria ainda, porque o planejamento você muda no meio do caminho, a avaliação você não muda, a avaliação ela é um instrumento que vai balizar o antes, o durante, e vai mudar o seu depois, né? Se ela for bem feita. Ok? Andréia, pode passar o próximo? A gente já está terminando mesmo, né? A gente já me estendi tanto. Então, aqui por último, percepção do próprio valor, né? O seu valor como professor, sua autoestima. Eu falei um pouco sobre formação, a gente precisa cuidar dessa formação ser contínua. Se ela não é formal no ambiente de trabalho, porque, né, com cursos formais, ela precisa ser uma formação pessoal, precisa procurar caminhos, né? Precisa procurar gente que você possa ouvir, precisa procurar gente com quem você possa conversar, e essa formação continuada, ela é formal e informal também. O que você vai ler, os experimentos que você vai tentar, o que você vai compartilhar. Isso é a nossa profissão como professores, né? Daí o Prof. Formação, viu, gente? Para vocês irem lá ver o que eu estou dando de palpite, o que eu estou dando de sugestão. É nessa intenção que eu acredito muito que a formação de professor é o seu contínuo desejo de saber um pouquinho mais do que quer que seja, né? Depois o professor como aprendiz, essa história da gente ter, sim, que se desafiar a saber o que a gente não sabe. Então, estudar o que você não sabe, porque isso mobiliza, isso aumenta a sua autoestima. E reconhecer a importância do letramento, né? Isso aí é uma coisa que eu imagino que vocês não façam, que são os métodos repetitivos, as estratégias de todo dia, o planejamento 2015 usando 2021, essas coisas a gente precisa ter um olhar muito atento, conhecer bem, porque quando a gente trabalha com letramento e a gente trabalha com clareza, com transparência, não cabe repetir, reproduzir, refazer. E eu acho que é esse que é o grande barato de trabalhar nessa perspectiva e acreditar que você, como professor, é um estudante eterno, porque quando você estuda, você aprende, aprender, você cresce, crescer, você se ama mais, você oferece mais, você se realiza mais. Eu acho que a nossa profissão tem muito disso, tem muito prazer em aprender, em se superar, né? Em crescer o tempo inteiro como pessoa, como profissional e tal. Pode passar, André? E é isso, gente. Pode passar, André? Acabo aqui, falei feito pobre na chuva, né? Desculpem aí que eu empolgo aqui, a Marilda sabe, eu empolgo e fala, Bessa. Pensei que a gente ia falar isso só em 1 horinha e eu acabei indo mais. Deixa aberto aqui agora, Marilda, vou te trazer de volta aqui para a sala, para você participar. Ah, André, deixa eu só ver mais um slide que eu esqueci de falar. Passa o próximo, né? Meninas que vocês estão me ouvindo aqui, a gente tem uma campanha até 31 de janeiro, que é Cartas de um Brasil que Ensina, Transforma e Cuida na Pandemia. É um convite que eu fiz para os professores que estão aí mesmo, na labuta, no dia a dia, para escrever uma carta para um professor. Vocês vão encontrar lá no Prof. Formação no Instagram o regulamento. Mas a ideia é que você escreva uma carta de 1 página, 2, para um professor amigo, né, um professor imaginário, ou mesmo para um amigo, contando como foi. Pode ser mais de 2 páginas? Pode também. Contando como foi sua experiência de ensinar nesse ano. Maravilha. Foi isso que eu te mandei. Ela me mandou, Então, compartilhem aí com colegas de vocês. Esse texto vai ser publicado pela Mercado das Letras. A gente já tem uma parceria e a gente está recolhendo cartas do Brasil inteiro, já tem cartas muito lindas. Animem-se, escrevam, publiquem o texto de vocês num livro, olha que legal, né? A gente precisa desses encorajamentos aí para fazer coisas diferentes. Fica aí aberto o convite. Então, Marilda, agora é você. Vou tomar um chá e você fala.
Ah, que bom! Falar o que mais? É só dizer que é sempre uma alegria que renova a minha vida falar com você, ouvir você, minha amiga. Você fala muito, com tanta propriedade, um assunto que nós amamos, né? Nós amamos a alfabetização. Bom, eu queria abrir um pouquinho para as meninas fazerem alguma pergunta, se quiser. A Naine vai falar alguma coisa aí. Fala, amor. Não, é dizer assim, eu falei que a palavra de ordem aqui no colégio, né, sempre foi, mas para 2021 ainda mais, que é o encantamento. E você nos encantou. Tenho certeza disso, porque a sua fala, a sua propriedade ao falar, as suas colocações, os seus exemplos, nos encantam. Então, eu estou muito feliz de ter te conhecido, mesmo que virtualmente, né? E saber que a minha amiga Marilda é tão próxima de você e que nós vamos ter outras possibilidades. Na medida que você ia falando, eu falava assim, isso aqui dá uma formação. Não, dá outra formação. Nós vamos ter que falar de novo com a Carla para ela falar conosco, porque não tem como não ser ela para falar conosco. Então, é muito próximo daquilo que a gente acredita mesmo, e daquilo que nós já fazemos muitas coisas, mas muitas coisas ainda para serem feitas, para aprender, né? Tenho certeza que as professoras gostaram muito. Tem algumas perguntas aqui no chat que, na medida que você foi falando, foram respondidas, né? Mas eu não sei se você quer olhar para ver se tem alguma coisa a mais. Mas, assim, agradecer desde já, mas vamos ver, abrir para as perguntas, e aí a gente fecha. E nós vamos escrever cartas. E nós vamos escrever cartas. Oba, estou esperando, estou muito ansiosa. E olha, sobre esses... A gente vai falando, vai desdobrando, né? Eu estou com um negócio no olho. A gente vai desdobrando o assunto, mas há muitas coisas da escola que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, e eu acho que são coisas que ajudam muito os professores. E aqui, enquanto eu falava, eu citei algumas delas. Eu penso que o relatório de avaliação é sempre um calcanhar de Aquiles para o professor. Maior, viu? Porque isso não é algo que a gente aprende. Eu fui coordenadora de curso de letras, formadora de professores no curso de letras, de pós-graduação também, e a gente sabe que isso não se aprende numa licenciatura, especialmente numa licenciatura, né? Antes ainda se aprendia um pouquinho lá no magistério, mas não era o relatório que a gente faz hoje. Então, eu penso que relatório é uma coisa muito legal da gente voltar a falar. O próprio planejamento é uma coisa legal, planejamento de alfabetização, né? É uma coisa muito legal. Uma outra fala também que eu acho muito interessante, que dá uma clareada muito grande para os professores, é a gente conversar melhor sobre gêneros textuais, porque é uma coisa muito restrita na formação dos professores, e eu me coloco à disposição. Aqui no comecinho, que não sei se vocês repararam, a gente tinha uma vinheta, depois que vai ficar no YouTube, se você quiser depois assistir novamente, tem uma vinheta que diz assim, em sua escola, que é um quadro que eu criei exatamente para isso, para chegar aí na sua escola, conversar com as suas professoras, fazer formação continuada nos pequenos grupos que trabalham juntos, né? Porque eu falo para pessoas separadas, mas pensar nessa ideia, eu acho que a gente pode fazer muita coisa. E essa coisa da possibilidade de fazer online é muito fácil, né? Facilitou muito, né? E rompe as barreiras. Para a gente poder aderir realmente ao uso das tecnologias a nosso favor. A força, né? A força, porque antes colocava tanto empecilho, não, mas eu gosto do presencial, é o presencial que é bom, mas não tem isso mais, a gente já aprendeu e temos que adequar se for possível ter o presencial, tanto melhor, né? Mas nem sempre, né? Olha, eu estou tentando abrir aqui as perguntas, você consegue ver? Porque essas duas aqui que apareceram, eu respondi, mas no YouTube eu não vi as perguntas. Você conseguiu ver daí? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ter o teu presencial, tanto melhor, né? Sou eu falando aqui. Maritaca. Mas a sua fala não cansa, a sua fala é perfeita. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta, meninas? Algum pedido?
Não quer perguntar, pede. É. Quer perguntar, pede. Esse dos gêneros sexuais eu quero muito. Então, vamos combinar o dia e a gente faz. Esse da sequência didática aí do didática, do parecer, nós queremos muito. A gente vai lançar, acho que na próxima semana, na próxima ou na outra, ficar de olho. Eu fiz um e-book pequenininho, só com algumas dicas sobre sequência didática, que eu acho que pode ajudar. Tem um vídeo meu no YouTube também de sequência didática. Quando você for lá no Puxa Cadeira também teve. No Puxa Cadeira. Você vai no Instagram, lá no bio, você consegue ver os vídeos. Tem um vídeo de gêneros textuais que eu fiz. Eu acho que tem umas coisas bem legais lá. É isso. Então, meninas, olha, para quem nos assistiu, um grande beijo. Para vocês, Marilda. Cátia, muito obrigada. Eu estou te esperando com a galinha e com o quiabo. Oba! Nós já combinamos. Angu, e feijão batido. No Brasil, nós vamos fazer questão de recebê-la com galinha caipira, quiabo e angu. Tá, só não pode ter piqui, tá? Pelo amor de Deus. Não, a gente deixa o piqui. Eu sei, tá bom. Você mordeu o piqui, né, Cátia? Deus me perdoe, nem cheguei. Olha, um beijo. Um beijo. Obrigada, meu filho. Bom, feliz ano novo. Eu tenho certeza que todas as professoras falariam isso. Muito obrigada. Você consegue ver o que está escrito no chat? Eu vejo aqui. Estou vendo, adorei. Eles estão aí agradecendo. Vejo sim. Um beijo, meninas. Obrigada a vocês. Beijinho. Muito obrigada. Um beijo. Feliz ano novo, viu? Que 2021 seja mais leve, que seja Opa! muita saúde para todos nós. Seja para nós todos. Beijo. Agradece a Andréia aí. Andréia. Vou pedir para ela vir aqui, peraí. Ela tem que desligar isso para gente. Tá, obrigada. Tchauzinho, tchau, meninas. Obrigada. E com Deus.